Etapa número 4 do Tour de France virtual com o Diogo Oliveira. Hoje uma etapa montanhosa que favorece aqui o nosso atleta Diogo. Como é que correu, Diogo, a prova de hoje? Finalmente, uma prova onde eu me senti bem. Um, Estava a precisar, etapa 4. Se calhar aqui também podemos falar, Fábio, daquilo que foi a minha descoberta ontem. Falávamos de potencialmente problemas mecânicos, mas Uhum. finalmente isso ficou resolvido. O que é Um, que tinhas? O que é que era, qual era o problema? Olha, na verdade tinha três problemas. Foi pena, porque sábado e domingo eu não consegui ir ao mecânico. Ontem, sendo segunda-feira, só depois da etapa é que consegui, quando lá fui. Um, Acabei por perceber que tinha três problemas. O ponto número um era a corrente estava maior do que o que devia, portanto eu cortei a mal, ou seja, para relembrar, eu decidi 2 dias antes da prova mudar a corrente pela primeira vez sozinho. A partir de Não é vídeos boa do ideia para YouTube. ninguém. Acho que Uhum. essa é a grande aprendizagem. Não inventar muito antes de uma prova tão importante. A mesma E coisa acabei. não só com equipamento, mas também com nutrição. Não inventes muito com a nutrição dos dias de prova. Como aquilo que estás habituado a comer. É isso, é verdade. Oh, Fábio, por acaso tens alguma experiência que gostavas de partilhar nesse sentido, tu, relativamente à Não, não, é nutrição? só porque é uma coisa que eu reparo muita gente, por exemplo, é uma coisa comum receberes barras de outras pessoas quando fazem na bicicleta ou géis, e como tu não estás preparado para o gel que tu não estás habituado a tomar, pode-te queimar no estômago, por exemplo. E eu já reparei que há pessoas que isso acontece e depois tem um impacto enorme na prova. Como o teu problema Isso mecânico gera, teve ontem. Isso gera problemas intestinais durante a prova e questões Exatamente. assim, não é? Que depois uma pessoa vai ali a sofrer. A minha questão mecânica, exato. Eu, para além de ter a corrente demasiado grande, o maior problema foi que a corrente não estava bem colocada. Portanto, não sei explicar muito bem, mas havia ali uma parte naquelas roldanas de trás que a corrente tem que passar atrás de uma chapinha e eu passei à frente da chapa. Ou seja, em vez da corrente estar naquela parte engrenada nos dentes, estava a roçar o metal. E, portanto, fazer uma barulheira gigante e fazia-me perder para aí 20 watts fácil. E portanto hoje finalmente tive a bicicleta pouco barulhenta e a responder aos meus estímulos. Hoje finalmente noto os meus números a aparecer e daí estar extremamente feliz. Perfeito, perfeito. Então falamos um bocadinho da prova de hoje. Vamos lá, então. Hoje era uma etapa montanhosa. Uh, Isto realmente é muita inclinação. Estamos aqui a falar de 700 e muitos metros de elevação. Para uma prova de Zwift é muito dura, atenção. Muito duro. É uma prova de 1 hora. Isto basicamente havia aqui algumas montanhas, nomeadamente partes a 6, 7, 8%. Aqui temos uma parte, por exemplo, a 11,6%. É muito inclinado e aqui a grande questão é que depois de tanto tempo a subir, uma pessoa deixa para recuperar e começa logo a subir outra vez, com Uhum. gradientes muito, muito elevados novamente, 6, 7% de média, acabou por ser uma dureza. A etapa acabava depois de uma descida num plano, um, que em teoria é mais fácil, mas ainda assim, principalmente tanto para trás, acaba por ser um contrarrelógio final. Mas vamos ver a prova. Um, Acho que é uma prova engraçada. Começa aqui com um arranque mais normal, porque os atletas sabiam o que é que tinham pela frente, portanto não entraram logo à morte. Não houve arranques demasiado cedo, mas Como ontem, aos. não é? Ontem, ali logo no Exato, início, houve uma explosão gigantesca e foi difícil de acompanhar, principalmente para os B. exatamente, exatamente. Mas aqui aos 9 minutos é quando encontramos a primeira montanha e como vem, um, os atletas de categoria A começaram logo a esticar, mesmo no início da montanha, aqui ainda vamos a 3%. Eu vou ali a 340 watts, 350, não é? Um, Aqui regularmente eu a 5 ponto tal watts por quilo. Obviamente que não conseguia sustentar assim toda a subida, mas acabou por ser uma primeira parte relativamente calma aqui no grupo. Ele, na verdade, vai partir porque os atletas de categoria A hão de atacar, mas o mais importante para mim era sempre estar de olho nos atletas de categoria B. E aqui o importante é que aos 12:45 acaba esta primeira subida, eu com batimentos de 188, pode parecer muito, mas ontem vimos eu a 200, portanto era um bom indicador e mais do que isso estava aqui junto dos atletas B, dos meus concorrentes direto e isso Uhum. era o mais importante. De seguida, mal, mal acaba a primeira subida, passa ali menos de um minuto e já começamos uma segunda subida. Esta segunda subida é realmente muito atacada logo desde o início. Portanto, por aqui ainda vou junto, mas já tivemos aqui um ataque deste atleta espanhol chamado Madmaker, que já leva ali
um bocadinho, 4 segundos de avanço, ele vai ali mais à frente, mas foi um ataque que não foi muito sustentável, porque alguns atletas ainda da categoria A vão neste grupo, com os melhores atletas da categoria B, o que significava que relativamente fácil íamos conseguir anular este ataque do Mudmaker. E principalmente porque nesta parte encontra-se ali alguns planos, como por exemplo esta que estamos aqui a ver agora. Este Já agora, Itzacom, Diogo, era isso que eu ia perguntar força. até. Este mapa é novo? Este mapa é novo no Zwift, sem dúvida, Uhum. mas estas duas primeiras montanhas coincidiram com o fim da primeira etapa. Portanto, não, foi a minha segunda vez que fiz estas duas subidas, apesar de ser um mapa novo, sim. Porque ia-te Mas é perguntar só estas qual era primeiras o duas subidas, Fábio. Ok. Ia-te perguntar qual é o impacto que existe em não reconheceres o mapa e se existe, se tu na tua preparação fazes algum tipo de reconhecimento. Então, eu tento fazer, mas agora, por exemplo, se tiver uma etapa a cada semana, tento sempre, antes da etapa, fazer um reconhecimento ao mapa. É mesmo muito importante. Com provas todos os dias, com edição destes vídeos e afins, não sobra tempo. E, portanto, a minha preparação é somente aquela que se vê nestes vídeos, uma análise dos gradientes e pouco mais. Eu gostava de dizer que, por exemplo, eu falhei na análise. O meu erro mais crasso na corrida foi exatamente uma má análise daquilo que vinha à frente, o que me fez a perder algum tempo. Mas já lá vou chegar, é logo a seguir a este frame. E acho que com isso vou evidenciar, Fábio, o quão importante é conhecer o mapa, o quão importante é saber aquilo que se tem pela frente. Ok. Isto aqui é importante dizer que no fim do Itzacom, eu a 190 BPMs, não é muito, é completamente controlado, mas melhor do que isso a aguentar no grupo. Mais uma vez, aqui contente, porque é aquilo que eu espero de mim, não é? Sem problemas mecânicos. Com alguns atletas As, como te estou a dizer, né? E os melhores Bs aqui todos juntos. De salientar que pela primeira vez tive o Carlos Cunha na corrida comigo. Carlos Cunha é uma lenda. O Carlos, por exemplo, fez o Giro de Itália todo. Eu fiz algumas etapas para apoiá-lo. Ele fez, salvo erro, top 6 ou top 7 no Giro de Itália. Uau. É um atleta muito forte, que sobe muito bem, mas acaba por também sprintar muito bem. Portanto, o Carlos, para além de uma pessoa fenomenal, espero que também consigamos entrevistá-lo num destes dias, é também Sem um dúvida. ótimo atleta de Zwift. É um ótimo atleta. E foi determinante também aqui na minha etapa. Já entramos aqui numa segunda parte. Portanto, na parte mais inclinada que mostrava ao bocado das primeiras montanhas, é o fim de uma nova montanha chamada The Grade. E, portanto, apanhamos aqui metade do The Grade com aqui 5 setores, o 6, 7, 8 e 9. E, portanto, estimava que tinha aqui 10 minutinhos pela frente, 8, 10 minutinhos pela frente, a um ritmo Sempre a forte. Como subir. estão aqui a ver? Diz, Fábio? Era sempre a subir estes 10 minutos. Sempre, sempre. E que estamos aqui a falar sempre aqui diferente, 7, 8% constante. Com Ok. períodos a 9, períodos a 13. Encontrei períodos a 13%. Como vemos aqui, os meus batimentos estão a subir, porque no início voltou o Mudmaker. Este Mudmaker, este espanhol, vai ser um atleta que vai competir pelo top 3, quase certeza, da GC. E corre sempre Ele no está ali a horário das tentar 10 e fugir, meia. não está? Ele está de novo a tentar fugir. Um, Uhum. e o grupo vai responder e isto basicamente deixa-me assim só confirmar. Exato, aqui aos 25 minutos há esse ataque mais profundo, há aquele que eu acho que é insustentável e qual eu acabo por não conseguir responder tão bem. Ainda assim o Carlos Cunha ficou comigo, não, olha aqui vamos a 10%, por exemplo, não porque tenho muito draft, aqui não há draft, mas é uma questão psicológica muito boa, e também ele ficar comigo quando chegarmos às partes das descidas e planas, por poucas que sejam, há sempre ali alguma poupança, mas principalmente a questão psicológica é muito grande. Aqui eu já vou mais em sofrimento, depois de tanta subida, ainda me encontro a quase 5 watts por quilo, que é muito bom, ou seja, contente com estes meus números, mas difícil. O interessante, e portanto voltar àquele tópico que tu falavas, eu cheguei ao fim do The Grade, portanto ao topo, com ali 5 segundos. Eu só estava 5 segundos atrás destes rapazes da categoria B que fugiram. Nomeadamente Ok. um grupo, o Madmaker está um bocadinho mais à frente, a 19, mas eu tinha que me conseguir colar aqui a este grupo. Mas quando cheguei aqui, eu achava que depois deste esforço que ia descer. E na verdade, quando nos via virar para a esquerda em vez de para a direita, e sabia que para a esquerda ia subir,
eu acabo por escrever exatamente isto, que é não sabia que ainda íamos às antenas. Então eu achava que íamos às antenas do Epicom, que era uma parte super inclinada, com 14, 15%, são 6 ou 7 minutos, com médias de 12%. E na verdade não íamos ao Epicom. E eu sabia isso, só que durante a corrida, lá me parou o cérebro e eu achava. O que é que aconteceu? Em vez de fazer um push, eu por exemplo aqui estou a 182 bpm, eu tentei me gerir e respirar para as antenas, e eu, em vez de fazer o push para colar este grupo da frente, porque 5 segundos era muito fácil fechar, eu subia um bocadinho os meus batimentos ali até aos 190 e colava o grupo com uma pinta, e depois seria muito mais fácil pela questão psicológica, pelas descidas, por tudo. E na verdade não fomos às antenas, era o fim só do EpicCom, que para mim já é conhecido, que para mim já é muito mais fácil, e o pior é que eu depois, quando acabei por perceber, já chego ao fim do EpicCom, ou seja, quando percebi que não vou às antenas, porque acabei, era para ir a 10 segundos daqui, comecei a perceber que não íamos às antenas afinal, comecei a acelerar muito, a tentar apanhar a malta da frente, mas já a 197, ou seja, é muito mais fácil um esforço sustentado durante 5 segundos ali a 180 e muitos, 190, mesmo para apanhar o grupo da frente, e eu dei aqui um pico, digamos, desesperado, Fábio, e cheguei ali a qualquer coisa que o grupo dos B estava a 14 segundos. A questão é que cheguei aqui aos 197 com uma descida pela frente, nunca na vida ia conseguir apanhá-los. Ainda por cima estava eu, o Carlos, e um competidor também que tem ficado sempre à minha frente, aqui desta equipa nova-zelandesa. E pronto, seguimos os três praticamente até ao fim da prova. Isto agora vai descer, não tem muita Ou seja, a história. falta de reconhecimento fez com que tu não conseguisses gerir bem o teu esforço. Completamente. Isto foi determinante. Eu E sem... essas perdas de 5, 10 segundos têm um impacto enorme ao longo da prova, Enorme. certo? Enorme, porque eu fazia ali um pequeno pico, colava, e como te dizia, quer pela parte psicológica, mas principalmente por causa de seguir no draft, nas descidas, nunca os deixava fugir, nunca os deixava, por exemplo, alargarem-se mais de 2 segundos, nem que eu tivesse que voltar a subir, e agora com 10, 15 segundos de diferença seria impossível. Isto já é uma parte em que estamos no fim da corrida, faltava aqui qualquer coisa como 220 metros de acumulado, uma última subida de novo ao Epicom, mas do outro lado, que é um esforço constante ali a 6, 7%, e aqui, na verdade, eu ia a 181, 182, foi constantemente gerir ao máximo, para não me queimar completamente, mas também tentar minimizar os tais danos, porque principalmente na descida e o plano foi onde estes grupos à frente alargaram muito, principalmente o grupo onde seguia o Madmaker e afins, aqui já ia a 1 minuto e pouco, ou qualquer coisa dessa natureza. O que eu acho Portanto, fiz interessante uma... é a tua linguagem corporal no stream. Parece mesmo que estás a sofrer imenso. No entanto, consegues pôr watts muito altos. Faz-me lembrar um bocadinho E o Rui Almeida, que está a o João sofrer nas Almeida? subidas. O João Almeida, desculpa. Sim, sim, Que sim. está a sofrer constantemente e tu notas na linguagem corporal dele, mas ele consegue sempre perseguir. Ah, isso é muito É, interessante. Estou curioso se já eu alguma acho vez que isto pensaste é... em melhorar a tua forma na bicicleta. Na verdade, nunca pensei muito sobre isso. Eu acabo por ser um Zwifter recente e tenho estado mais foco em aumentar a minha potência do que aumentar a posição da bicicleta. Eu sei que a nível da bicicleta em si, ela está completamente alinhada comigo. É mais uma questão postural. Acho que é isso que te referes, não é? Sim, Um, sim, sim, sim. a, Parece que estás a a questão é, sofrer extremo mesmo e muito. é mesmo muito difícil quando estás a sofrer controlares a postura. E repara, eu estou aqui a falar que até 190 vai bem, mas tudo acima de 180 é sofrimento, não é? Sem dúvida. Para eu não estar a sofrer, tenho que estar ali a 170, 160. A partir daí é sofrimento. Mas é isso, eu acho que sou um atleta que acabo por ter capacidade de sofrimento. Sou um atleta que me levanto poucas vezes da bicicleta e tento encontrar o meu ritmo. Daí as corridas de Zwift serem um desafio muito maior para mim, porque há muitos ataques e contra-ataques, mesmo hoje, que era uma etapa duríssima. Nos inícios das montanhas tínhamos sempre ataques, foi isso que eu vos mostrei sempre, não é? E acaba por ser mais fácil, mais difícil de gerir. Pronto, agora foi uma subida aqui com uma descida. Eu acho que aqui o relevante é mostrar agora os últimos 500 metros e o sprint final. Fomos sempre neste grupo de 3, na descida e no plano eu fiz muito tempo à frente, porque estava terminado, isto era um contrarrelógio individual. Fui passando à frente, fui passando atrás, e aqui agora o competidor direto, aqui o
Pois, ele só se chama W, é difícil, não sei o nome dele, mas ele tentou ao máximo poupar-se aqui para o sprint final e eu desta vez decidi não vou deixar, não vou abdicar deste lugar e acabei por fazer também um sprint final. Depois deste esforço todo, ainda consegui ir ali aos 700 watts para garantir ou acabar à frente e terminar aqui no sétimo lugar. Mas mais importante para mim é mostrar isto, não é? Nas provas anteriores, eu não derivado dos problemas mecânicos, não estava a conseguir subir dos 3.8, 3.9, mas hoje consegui aos 20 minutos fazer 4.2. E estes 20 minutos não foram os únicos 20 minutos de esforço, porque houve várias montanhas, né? Portanto, foram 4.2 a repetirem-se e, portanto, estou muito mais agradado com a prova hoje. E aqui também, relevante dizer que os meus 3.6 watts de média, eu acabei, como a corrida tem mesmo muita descida, eu nas descidas, sendo muito inclinada, eu ia numa posição aero. E portanto, para fazeres isso no Zwift, por acaso era uma coisa gira de se mostrar. Sim, era eu ia falar sobre isso, que era o facto de ontem teres falado sobre a escolha da bicicleta e o impacto que isso tem, por exemplo, nas descidas aqui, onde tu tens de ter uma bicicleta que é boa para as subidas, mas que também não te estraga a tua performance nas descidas, correto? Exato. Eu fui com uma bicicleta híbrida. Eu, se calhar, se fosse hoje, teria feito diferente. Olha, esta é tal posição aero que uma pessoa deixa de pedalar completamente. Eu ali estava mesmo a descansar, a Sim, ganhaste deixar um de avanço pedalar. enorme ao segundo, ao que estava atrás de ti, o neozelandês, o W. É porque eu acabo por dar um sprintzinho para embalar e depois é ir ali na posição aero, mas isto só dá para fazer com montanhas acima de 8%, porque, salvo erro, abaixo de 8% ele não consegue fazer esta posição aero. Portanto, só em etapas como a 2 é que funciona hum, utilizar isto, não é? Mas obviamente que depois para a média dos watts baixa muito e era aqui que eu estava a dizer. Mas como E estava tu, a dizer, repara que tinhas ali polka dot shirt, ou seja, se foste tu, fizeste o como daquela montanha? pois é uma boa pergunta. Aparentemente, eu acho que fiz o melhor tempo. ahm, e eu não sei responder a isto, mas vou verificar, porque quando eu acabo a corrida, eu fico com a camisola de montanha. Não tenho a certeza se não fiz a última montanha mais rápido, o que é muito estranho, porque os elementos de categoria A, certamente que o fizeram mais rápida do que eu, mas se calhar aquilo que eu depreendo é da minha categoria. ahm, eu fui a pessoa que fez aquela montanha no menor tempo possível. Muito bom, muito bom. Hum. E pronto, mas relativamente à bicicleta, eu se calhar podia ter escolhido uma bicicleta mais leve, porque houve muito menos plano e a descida, se fosse no draft era ok, mas se calhar o mais leve tinha-me permitido, por exemplo, ter ficado perto do Mudmaker, Uhum. eu acredito, e nomeadamente eu vi competidores diretos que ficaram à minha frente, um, salvo erro Fala-me aqui. um bocadinho mais desse Mad Maker, porque uma das coisas, não é Mad Maker, ou Yeah. mesmo a pessoa que ficou em primeiro, uma das coisas que nós achamos que este canal se foca é tentar ajudar as pessoas que possam não usar o Zwift, perceber um bocadinho como é que o Zwift funciona e perceber a qualidade de atletas que passam pelo Zwift. É, Podes falar um bocado eu- sobre os diferentes atletas e Sim. qual é a diferença entre eles? Principalmente aqueles que estavam no topo. Olha, o primeiro foi a primeira etapa que fez, portanto veio Uau. fresquinho, mas conseguiu meter 4.7 watts por quilo. Portanto, este atleta é de um nível estratosférico, né? 4.7 watts por quilo aos 20 minutos é mais do que nível A, mas a questão é ele entra dentro da categoria dos B, certamente porque não tem um rating de corridas muito altos, nomeadamente eu em particular, eu também já entro dentro da categoria dos As. Eu, por exemplo, vou-vos mostrar aqui. Este atleta, exato, é um A. Ele faz aos 20 minutos 4,83. É um super A. Qualquer coisa acima de 4,4 já se é considerado um atleta A. E portanto ele veio aqui à corrida hoje e estava fresquinho. Mas, por exemplo, para te falar um bocadinho dessa diferente questão dos atletas, por exemplo, o vencedor da categoria A é este indivíduo que se chama Josh Harris. Ele em particular, isto é um super atleta. Ele é basicamente um Zwifter profissional. Ele é 11º classificado no Zwift, completamente. Ele faz 6 watts por quilo aos 20 minutos. 6 Uau. watts por quilo é superior do que algumas pessoas no pelotão do Tour de O França Tour de conseguem France. fazer. Sim, sem dúvida. Ou pelo menos ao nível. Isto é um atleta que podia estar a fazer o Tour de França
mas optou por se dedicar à parte virtual. Não sei bem responder porquê. Por exemplo, é um nível 100 e o nível é apenas e só, o nível 100 é o nível máximo no Zwift, mas é determinado pelo número de quilómetros que tu fazes e claro que tem alguns bónus de experiência, mas eu sou, por exemplo, 73. Um, Uhum. e faço muito Zwift, faço 6 vezes por semana. Ele, para ser nível 100, ainda faz mais tempo do que eu, participa em muitas corridas e afins. Por exemplo, este atleta, em 2024, o Zwift lançou uma competição que é, por exemplo, o Mundial de Zwift, é o chamado Zwift Elite Games, e ele ficou em quarto. Estamos Uau. aqui a falar, isto é um super atleta. Este indivíduo fez de média hoje 5.0. Meteu, mesmo assim, só 37 segundos ao atleta que acabou atrás dele. Um, 37 e segundos é hoje muito tempo. Não se esqueça, quem está a ver e que não sabe a diferença de tempos, 37 segundos é muito tempo no ciclismo. é. E para uma corrida de Zwift que é só de uma hora é Uhum. bastante tempo. Daqui, destes 7, ou vamos dizer dos 9 que acabaram comigo, atenção, por exemplo, aqui Bs, este B acabou 14 minutos depois do primeiro, só para mostrar um Uhum. bocado a dureza da prova de hoje. Mas dos 9 primeiros, como estava a dizer, só o Mudmaker, o Jamie Harbour e o WJ, que é o que vinha comigo o tempo todo, é que estão a fazer o GC para além de mim. Os outros foi a Uau. primeira vez que os vi e, portanto, são aqueles indivíduos que vão aparecendo, como falamos ontem, Fábio. Essa parte Um, das estatísticas e do perfil de cada atleta é super interessante. Para quem gosta de números e de acompanhar as diferentes estatísticas, é um mundo completamente à parte. Completamente, é verdade. Isto aqui é muito ligado à performance. Depois entra aqui a questão dos batimentos. Olha aqui um ponto interessante. Eu agora fiz 181 BPMs, que para a prova 2 médios, que é muito interessante, mas ainda houve aqui um atleta júnior que conseguiu fazer mais do que eu, 182. Este rapaz que acabou em quarto. Engraçado, Uau. sendo júnior, é um rapaz com menos de 18 anos, portanto, um, o potencial dele, ou desculpa, é a categoria abaixo de 23 anos, pelo menos. Não faço a minha ideia que idade é que tem, acho que ele também não tem fotografia, não dá para ver, só é nível 35, portanto é recente no Zwift, mas cada vez mais aparecem aqui estes atletas que querem evoluir, a juntar-se ao ciclismo de indoor, a juntar-se ao Zwift, é uma tendência real e em crescimento. Vai. Uau. Fala-nos então um bocadinho da prova da manhã. O que é que vem a ser uma prova muito diferente da prova de hoje? E onde é que tu achas que É, vão ser os teus pontos fortes? amanhã é o chamado Chasing the Sun, é num mundo diferente também esta. Hoje voltou a ser no Atopia, mas amanhã será nas Makuri Island. Este Chasing the Sun também tem duas montanhinhas. Vai ser uma etapa mais explosiva, principalmente na primeira montanha. Estamos aqui a falar com gradientes de 6, 6.5 e depois há outra questão. A etapa da manhã tem muita terra. Na terra sobe-se mais devagar, na terra é preciso uma bicicleta também que seja versátil, porque uma bicicleta normal na terra perde muito. Portanto, também na escolha da bicicleta temos que ser inteligentes, mas principalmente amanhã é tentar chegar a este nível, aos mais ou menos 17,5 km juntos do grupo principal, para fazer a última montanha, que mais uma vez tem inclinações brutais. Temos aqui coisas a 9%, 10%. Chegando aqui ao topo, volta a descer e acabar mais ou menos em plano, um plano mais longo do que o de hoje, mas o determinante é, para mim, amanhã é chegar a este ponto na frente do grupo e fazer o melhor que consiga na subida. Perfeito. Alguma coisa que queiras acrescentar? Depois da Acho que tua não, prova hoje de já foi hoje, eu acho que longo. estás a correr. Hoje senti que estavas com. Que as tuas pernas estavam de volta. E foi bom ver essa diferença, não só na tua energia, mas também na tua performance. Boa. Eu acho que as pernas estavam igual aos outros dias, para ser franco. A questão é que os números não apareciam. Aliás, o melhor disto é que eu acabo com mais 0.4 watts por quilo aos 20 minutos do que eu acabei nas outras etapas, com um sentimento muito mais fresco, com um sentimento que não me esforcei tanto. Eu cheguei, acho que na segunda etapa, a acabar a prova, e ontem, não foi ontem, a acabar a prova e sentir aqui quase aquele sabor de sangue a vir à boca, que é um sinal de muito esforço. E hoje não aconteceu nada disso. Esforcei muito, mas foi muito mais natural. Portanto, acho que temos aqui ah, mais 17 etapas muito interessantes pela frente e para fazer diferença. E só aqui um ponto que é, hoje foi uma prova muito dura, as pessoas que não se deixem enganar, mas, por exemplo, na última semana vamos ter uma etapa que vai ser
mais do dobro da dureza disto, com 1700 metros de acumulado. Hoje foi quase 800, Uau. de 700 e muitos. Essa vai ter ainda mais, por isso vai ser muito duro. Mais uma vez, para relembrar, Diogo, onde é que as pessoas podem ver o teu Twitch e onde é que podem ver o recapitular das tuas etapas e mesmo essas conversas? No Twitch é seguirem Diogo_Cycling TV. O YouTube é o nosso canal principal do Cycling District. E basicamente temos duas playlists, uma onde eu posto os vídeos na íntegra, para quem quiser ver, blocos do vídeo ou mesmo o vídeo todo, e estas entrevistas numa segunda rúbrica, uma playlist basicamente centrada nas análises das corridas e estas conversas contigo, Fábio, mas seria super importante se vocês pudessem continuar a apoiar-nos e principalmente se subscrevessem o canal. Isso acaba por nos dar um empurrãozinho muito interessante para os próximos vídeos. Por isso, obrigado desde já. Muito bem. Foi mais uma etapa do Tour de France Virtual com o Diogo Oliveira. Amanhã estamos de volta para a etapa número 5, que vai trazer um bocadinho mais de intensidade, para além de adicionar 2 montanhas ao mapa. Por isso, não se esqueçam de acompanhar o Diogo e acompanhar-nos a nós nestas entrevistas e deixar o vosso comentário no YouTube. O que é que vocês acharam? O que é que pode ser melhorado? O que é que pode ser melhorado? E, overall, o que é que vocês pensam sobre o canal e sobre a prestação do Diogo? Até amanhã. Até amanhã.